Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês a dica de um livro muito denso, violento, com muito sangue, daqueles que pinga sangue, viu? Eu tô falando de Terras do Sem Fim, uma obra de Jorge Amado. E a gente já conversou sobre esse escritor. Jorge Amado escreveu Gabriela, Tieta e também Capitães da Areia. Se você perdeu esse livro aqui, depois confere lá nos cards, eu vou deixar o link de acesso para você conhecer um pouquinho mais sobre o universo infantil e as crianças que moravam no Trapiche lá em Salvador. Mas vamos agora falar um pouquinho aqui de Jorge Amado e o contexto no qual ele se apega para poder escrever essa história. Como vocês sabem, o Jorge Amado, ele nasceu em agosto, né, de 1912 lá na Bahia, e ele gostava de se inserir nos locais, nas regiões das quais ele ia falar, tratar no seu romance, né? Quando ele vai descrever o cenário de uma história, ele acompanha todo aquele espaço. Foi assim com Capitães da Areia. Ele passou muito tempo dormindo lá no Trapiche com as crianças para poder conhecer o ambiente, os hábitos, saber como elas viviam para poder fazer essa escrita que foi uma denúncia social da época, né? Tanto que o seu livro depois é queimado em praça pública, porque ele faz a denúncia daquelas crianças desvalidas, abandonadas, que o governo fecha os olhos e não quer ajudar. Então ele ficou vivendo, morando, dormindo com esses meninos e meninas lá de Salvador. E aqui em Terras do Sem Fim, que vai tratar sobre a questão, né, do coronelismo, toda aquela disputa por terra em Ilhéus, que foi um dos lugares que Jorge Amado morou por muitos anos, passou a sua infância lá. Ele vai saber situar, explicar e falar bem sobre aquela região. Inclusive, lá no final do livro, na página 245, ele vai falar aqui de um menino de 10 anos de idade que estava junto com o pai acompanhando o júri. E ele, inclusive, ele vai sortear lá o nomezinho dos papéis. Ele vai dizer o seguinte, ó, que esse menino, anos mais tarde, viria a escrever uma história sobre Ilhéus, sobre aquela situação, para relatar fatos e coisas que ele viu, ouviu e presenciou quando ele era menino, né? Uma coisa interessante que a gente vai ver nas histórias de Jorge Amado, ele tem uma prosa na hora da sua escrita, né? Ele fala de um contexto político, ele fala de um contexto social, mas ele também fala de um contexto histórico. E a gente vendo aqui, inclusive, o nome dos personagens, quando ele fala aqui do latifundiário, do senhor Horácio, né? Porque vai ter uma disputa ali entre o coronel Badaró e o senhor Horácio. O senhor Horácio também era fazendeiro, ele também tinha muito dinheiro, ele também estava envolvido na política. E a gente tem na história do Brasil, até eu tomei nota do nome desse personagem, se chama Horácio de Queiroz Matos, foi um importante coronel na Bahia e ele morreu em 1931. Ele comandou por muito tempo as terras e as brigas naquela região lá de Salvador, né, e também de Ilhéus. Então a gente vai ver que essa história de fazer tocaia, de mandar matar, de fazer cerco, que Jorge Amado vai relatar aqui em Terras do Sem Fim, isso acontecia de fato, né? A história brasileira nos mostra isso. E ele fala de uma gripe muito forte que vários personagens aqui da história pegam, e essa gripe ela dizimava, ela matava. Ele estava falando da gripe espanhola, que foi a influenza, nossa primeira influenza, que foi lá em 1918. Ela dizimou, ela matou milhões de pessoas em todo o mundo. E aqui no Brasil também, ela chega e esse surto acontece. Muita gente pega essa febre que não para, que não passa, né? E as pessoas vêm a óbito. Só que um dos personagens principais, que é aqui o senhor Horácio, um dos latifundiários, ele vai ser muito cuidado pela sua esposa, né? E ele vai acabar se salvando, ele não morre por causa dessa febre, mas ela vai contrair o vírus e ela vai vir a óbito. Então a gente vê que Jorge Amado ele traz contextos realísticos para dentro das suas narrativas.
Depois de ter visto Capitães da Areia ali ser queimado em praça pública, junto com outros livros, né? E 6 anos mais tarde ele tem aqui Terras do Sem Fim, que ele publica, e o livro é muito bem aceito, né? Ele é traduzido para 23 línguas, então olha só quantas pessoas tiveram acesso à obra. Ele é vendido assim de uma forma muito expoente em Portugal. Então o livro faz um tremendo sucesso, conta uma realidade brasileira e vai ser assim ó, difundido em vários países do mundo. Depois de 6 anos de censura, né, após a queima do livro Capitães da Areia, então Terras do Sem Fim vem para consagrar ainda mais o escritor, né? E esse livro ele foi transformado, adaptado para filmes, para cinema, para televisão, para novela em rádio, virou também história em quadrinho. Ele serviu assim de base para vários outros roteiros. Então a gente vê aqui a importância do escritor, do Jorge Amado, em suas publicações, em seus estudos. Ele escrevia assim de uma forma muito densa, muito entregue. Ele se entregava para aquela narrativa, né, pesquisando informações e falando de coisas que ele sabia, que ele tinha visto, que ele tinha presenciado. Vamos então à narrativa, à história. O que é que aconteceu nesse romance comprido, extenso, né? Quase 300 páginas, que ele é dividido em 6 capítulos, tá? O primeiro capítulo, então, se chama O Navio, que é a chegada, então, daquelas pessoas que querem aproveitar, se apropriar das terras de Ilhéus, que é para poder plantar o cacau. Então, vai falar de toda essa movimentação das pessoas chegando. O segundo capítulo é a mata, é quando eles vão se dar conta que tem uma região ali fechada, virgem, que é ótima para receber o plantio do cacau. O terceiro capítulo é então a gestação da cidade, o quarto é o mar, o quinto é a luta, é onde vão se dar os maiores embates, as mortes, né? E o sexto é o progresso. E ele coloca já assim, olha, no início do livro, ele já coloca uma frase, né, de um romanceiro popular, diz assim: eu vou contar uma história de espantar. E ele já mostra, ó, que essa terra será adubada com sangue. Porque a gente vai ver aqui um personagem que é um feiticeiro, ele vai fazer uma profecia, né? Ele vai perceber que vai ter um embate, que vai ter uma luta sangrenta entre os moradores, entre as pessoas de Ilhéus, e que muitos irão morrer. E aí os filhos irão plantar, adubar a terra com o sangue de seus pais, de seus antepassados. Triste isso, né, gente? A disputa da terra, do poder, do dinheiro ali, numa comunidade pequena, né? Onde as batalhas e os entraves vão acontecer assim, como se não houvesse justiça, como se não houvesse lei. Terras do Sem Fim, então, é um romance histórico, porque fala de coisas que de fato aconteciam, né, na realidade brasileira, e a gente vai ver ali muitos conflitos e paixões. Eu fiz aqui uma listinha dos personagens principais, aparecem vários personagens, porque Jorge Amado ele vai fazendo isso, ele vai acrescentando personagens ao longo de toda a sua narrativa. Alguns somem, né, com o passar das páginas, mas a gente fica ali com alguns que seguem, dando o desfecho da história. Então, nós temos ali uma família principal, né, que é a família Badaró, e ele quer as terras de Sequeira Grande. Porque o que acontece? A fazenda da família Badaró estava aqui. E aqui estava a fazenda do senhor Horácio. No meio tinha uma mata virgem, tinha um lavrador ali, uma família de um lavrador. Os dois já tinham tentado comprar a terra, né? Só que o lavrador se negava. E lá, na época do coronelismo, como é que eles faziam? Contratavam matadores de aluguel, né? Botavam lá as pessoas de tocaia. Quando o lavrador saía pela estradinha, tomava um tiro na cabeça e aí então eles se apropriavam daquela terra. Outra forma de conseguir as terras era fazer documentos falsos, né? Porque a lei estava do lado dos coronéis. Então eles faziam documentos, o advogado ia lá e dizia: não, olha, essa mata aqui já é de propriedade do senhor fulano, o senhor invadiu uma terra que não é sua, né? E aí vai provar por A mais B que uma pessoa simples, um camponês, ele tem
mais dinheiro e mais força que um coronel. Claro que não, né? Então essas coisas aconteciam de verdade lá na Bahia, na primeira década e segunda década do século XX, e o Jorge Amado ele vai registrar, vai retratar isso aqui. O senhor Badaró lá, ele vai encomendar então a morte desse lavrador pro jagunço dele, né, que se chama Damião. E o Damião é um personagem assim, até parece meio inocente, apesar dele ser um matador, e ser um jagunço, ele cumprir as ordens do seu senhor, ele não refletia sobre o que ele estava fazendo. Se o senhor Badaró mandasse matar, ele ia lá e matava. Ele não se questionava, ele parecia assim que não tinha consciência das suas ações. Até que o coronel diz para ele, como é que tu consegue matar e não ficar nem com remorso, né? Como é que tu te sente fazendo essas coisas? E é a partir de então que o Damião começa a refletir e o senhor Badaró manda ele matar esse lavrador. E ele tá lá de tocaia com a arma, ele não erra um tiro, só que naquele dia ele erra. Ele não consegue matar o lavrador percebe o que está acontecendo, e aí então lembra, nós tínhamos duas fazendas. Como a família do Badaró tentou matar o lavrador, ele vai pedir ajuda para o outro vizinho, que é o senhor Horácio, que é um latifundiário, tem muitas terras e ele é do partido contrário da família Badaró. Então nós teremos dois partidos políticos. Quem tá assim no auge, no topo, é o da família Badaró, que tem muito dinheiro, passa muito desvio de verba, é o partido político dele que manda na cidade. O senhor Horácio dá guarda para essa família aí de lavradores dessa mata, né? E aí começa uma disputa de pessoas grandes, né? De cachorro grande. E aí então o senhor Horácio, que é casado com a dona Esther, ele manda vir do Rio de Janeiro um advogado chamado Virgílio. E o advogado vem, inclusive traz a sua amante, a Margot. A Margot foi que custeou ali, né, o estudo do advogado. E eles chegam lá, então, em Ilhéus. E aí, quando eles chegam em Ilhéus, o que acontece? O Virgílio vai se apaixonar pela dona Esther. E a dona Esther, que é casada com o senhor Horácio, também vai se apaixonar por ele. E eles vão virar amantes. E todo mundo na cidade sabe. Mas quem é que tem coragem de contar lá pro senhor Horácio que ele tá tomando um par de chifre? Ninguém. Então é até interessante de ver, porque o livro é super denso, é super complexo, as relações, as mortes, as lutas pela terra, e no meio disso tudo a gente vai ter ali o romance entre a dona Esther e o advogado Virgílio. E vão ter trocas, cartas ali de amor entre os dois, só que o senhor Horácio ele vai ficar doente. E quando ele fica doente, a dona Esther vai cuidar. Lembra? Tem a gripe espanhola. Todo mundo que pega essa gripe morre. E o Virgílio lá tá dando até graças a Deus que esse homem pegou a gripe, porque pensou, vou me livrar dele, vou acabar ficando com a esposa, né? Mas o senhor Horácio sobrevive, ele fica bem, e quem contrai o vírus é ela, e é ela que acaba morrendo. Depois da morte da senhora Esther, né, o seu esposo, o senhor Horácio, ele fica muito abatido, porque ele de fato amava a esposa, né? E ele vai descobrir todas as cartas de amor com o Virgílio. E aí que ele vai se dar conta que ele tomou chifre por um bom tempo. E aí ele pensa, não, eu tenho que lavar a minha honra, né? Eu não posso deixar isso assim. Vou matar o Virgílio. Então ele prepara uma emboscada para poder pegar o advogado e matar. E ele conta para um amigo, e esse amigo conta para o Virgílio, olha, não vai por lá porque ele vai te pegar, ele vai te matar. Só que o Virgílio tá sofrendo, ele tá angustiado porque ele queria ficar com a Esther, ele de fato gostava dela. E ele pensa, não, eu vou por lá porque eu tenho a chance de morrer, e aí morrendo eu vou subir aos céus e vou ficar com a minha amada. Enquanto isso, o seu Horácio tá lá, super abatido, vai ter ali um embate, a briga ali entre os dois latifundiários, os dois fazendeiros, e pasmem, quem vai ganhar não é o coronel Badaró, porque no meio disso tudo, eles perdem cargo na política, né? Ele deixa de ter ali o apoio, e aí quem sobe é o partido do senhor Horácio. Então, quem vai ganhar a disputa ali é o senhor Horácio, né?
E como eu disse lá no início do vídeo, né, um júri acontecendo, ali os advogados, o juiz, testemunha e muitas pessoas da comunidade assistindo ao julgamento, e um menino de 10 anos fazendo ali o sorteio dos papeizinhos, né, e fazendo a sua observação, que provavelmente seja então Jorge Amado enquanto criança. É isso, gente. É um livro bem denso, né? Bem sangrento, com muitas mortes, mas que trata, que apresenta uma realidade que foi existente no nosso país, né? Lá nas primeiras décadas do século XX, na época da República Velha, a gente via muito isso, né? Os coronéis mandando, e as formas de atuação era tudo embate, era tudo morte, era tudo tocaia. Jorge Amado, ele vai escrever isso de forma brilhante, assim, muito bonita a narrativa, né? Todo jeito que ele coloca a situação, os seus capítulos, a divisão da história, mas é um livro denso mesmo, né? Tem que gostar muito pra gente começar a ler e conseguir terminar essa narrativa. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, né? Já tinha avisado que era um romance histórico e que ele tinha ali páginas de sangue, né? Muitas mortes. Mas fica aí então a dica para esse final de semana. Tem vídeos, tem filmes, tem novelas, outras obras baseadas aqui na história de Jorge Amado. Vou me despedindo por aqui, desejo para vocês um abençoado domingo e que a gente possa se encontrar num próximo vídeo. Beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.